Olá pessoal, bem-vindos ao novo vídeo da série O que é? Neste segundo vídeo abordaremos o tema O que é responsabilidade social? Neste segundo vídeo eu abordarei o tema O que é responsabilidade social, passando pelos seguintes tópicos. 1. Conceitos, letra A. Responsabilidade social e letra B. Responsabilidade social corporativa. 2. Tipos de ação social. A. Assistencialismo. B. Ações de inclusão social. 3. Relação com a sustentabilidade. 4. Origem e evolução. 5. Linhas de ação e tendências. 6. Padrões internacionais e nacionais. 7. Códigos de conduta e práticas sociais. 8. Qual caminho adotar? E 9. Dificuldades técnicas. Olhem para essa foto e prestem atenção nos detalhes. Temos uma criança correndo de bermuda, descalça e sem camisa, em meio a uma carvoaria. Uma carvoaria que produz carvão a partir de lenha. Essa carvoaria vende seus produtos ao varejo ou, às vezes, vende seus produtos para empresas que utilizam o carvão como fonte de energia através da combustão. Então, utilizam o calor do carvão. Ora, essa criança não deveria estar na escola? Que tipo de empresa desorganizada permite que uma criança esteja no meio de suas operações? E olhe as condições de instalação dessa carvoaria. Isso tudo não existe por mero acaso. São condições sociais que criam e propiciam o surgimento de atividades como essa. Como que as organizações se relacionam e propiciam ou combatem esse tipo de situação? Como a sociedade reage frente a esse tipo de situação? Essas são perguntas que poderão ser respondidas se você souber o conceito de responsabilidade social. Afinal, o que é? Vamos então dar uma olhada no conceito de responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Responsabilidade social, conjunto de requisitos definidos para garantir o atendimento a um conjunto de convenções, OIT, leis nacionais, regulamentos e portarias, que visam o estabelecimento de um ambiente e relações com partes interessadas adequadas, justas, que garantam a sobrevivência e bem-estar social das pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. Ora, vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Conjunto de requisitos são regras, procedimentos, diretrizes que geralmente estão documentados. Documentados aonde? Em normas, sejam elas normas nacionais ou internacionais. Ou ainda podem estar documentados em códigos de conduta e ou códigos de ética que as próprias organizações que vão trabalhar com responsabilidade social definem. Esse conjunto de regras vão ajudar as organizações a identificar um conjunto de leis relacionadas ao trabalho e a implantar esse conjunto de leis. Esse conjunto de leis
podem ser leis nacionais ou podem ser convenções internacionais, definidas pela Organização Internacional do Trabalho, que é uma seção, um organismo da ONU. Ok? Quando é utilizado convenções internacionais? As convenções internacionais são utilizadas quando o país aonde a organização que vai trabalhar com responsabilidade social opera não tem um conjunto completo e adequado de legislação trabalhista. Neste caso, a organização, então, pode lançar mão dessas convenções internacionais. Essas convenções internacionais nada mais são do que um conjunto de leis que são acordadas por todos os países membros da OIT através de votação. O país, então, se diz signatário, se diz aprovador dessa convenção. Ele assina a convenção. Ele tem, a partir daí, duas opções. Pegar essa convenção, traduzir, transformá-la em leis nacionais e implantar, ou pegar essa convenção, a partir dela criar leis nacionais e implantar essas leis nacionais. Em qualquer caso, as leis nacionais trabalhistas de um país signatário devem atender às convenções da Organização Internacional do Trabalho. Quando uma organização, então, garante que irá atender a esse conjunto de leis, regulamentos, portarias, ela visa estabelecer uma relação de emprego, de trabalho, justa com o trabalhador, garantindo um ambiente de trabalho adequado, de respeito às leis relativas à carga horária, à remuneração, à não discriminação, a um bom relacionamento entre equipe e líderes, ao não emprego de crianças. Também garante o estabelecimento de um ambiente organizacional e processos seguros para o trabalhador. Desta forma, essa organização cria condições adequadas de trabalho, condições justas, socialmente falando, para o trabalho e para o trabalhador. E garantem que o trabalhador tenha uma sobrevivência digna, adequada socialmente, porque ele vai trabalhar uma carga horária justa e receber um salário justo. E por isso terá uma vida socialmente adequada no local de trabalho e também fora do ambiente de trabalho. Resumidamente, responsabilidade social é garantir relações trabalhistas, previdenciárias, de segurança no trabalho que levem o trabalhador a ter uma situação de emprego e de trabalho adequada e justa à sua sobrevivência. Ora, vamos resumir isso. Requisitos de responsabilidade social devem levar uma organização a bem-estar social dos trabalhadores. Mas não é só dos trabalhadores, é também de seus familiares, mulher, esposa, filhos, e de todos aqueles que vão trabalhar em organizações fornecedoras e ou clientes dessa organização que decidiu implementar requisitos de responsabilidade social. Para entendermos melhor, vamos agora ao segundo conceito. Vamos agora ao segundo conceito desta videoaula. O que é responsabilidade social corporativa? Responsabilidade social corporativa é o reconhecimento de que a presença e funcionamento de uma organização modifica de forma benéfica ou adversa
o meio social em que ela está inserida. Para que uma organização defina um programa de responsabilidade social e implante esse programa, é necessário, antes de mais nada, que ela reconheça que ela causa efeitos, modificações benéficas na sociedade, mas também causa efeitos, modificações adversas na sociedade, maléficas ao meio social em que ela está inserida. Essas modificações também são conhecidas como impactos sociais, benéficos ou adversos. Um exemplo: ao contratar pessoas, a organização gera emprego, o que por si só é um efeito benéfico. Mas, ao terceirizar uma atividade, ela estabelece um contrato de custo inferior ao que teria se ela mesma realizasse aquela atividade. Isto ocorre porque uma organização só irá decidir terceirizar uma atividade em duas situações: se ela não tiver o domínio, a expertise para realizar aquela atividade, ou se o custo para realizar aquela atividade, quando terceirizada, for inferior. Quando uma organização define, então, por terceirizar uma atividade rotineira, o seu foco é baixar custos. Um exemplo: ao contratar uma empresa de prestação de serviços de limpeza, o custo do contrato será inferior ao custo que a organização teria se ela mesma contratasse as pessoas para realizar essa atividade. Isto ocorre porque há uma mudança de enquadramento na categoria que realiza esta atividade. A categoria dos funcionários da empresa prestadora de serviços de limpeza receberá um piso salarial inferior ao dos funcionários da empresa contratante. Ao fazer isso, obviamente, embora continue gerando empregos, há uma diminuição no total da massa de salários que será paga naquela sociedade. Portanto, isto é, obviamente, um efeito adverso. Além do mais, as pessoas contratadas pela empresa de prestação de serviços de limpeza terão menos benefícios do que a empresa contratante. Isso também é parte do processo de baixar custos. Vamos seguir aqui para o próximo parágrafo. A partir deste reconhecimento, a organização deve definir e implementar procedimentos de governança corporativa que atendam os princípios básicos definidos nas 7 Convenções Internacionais do Trabalho básicas e Declarações Universais dos Direitos Humanos, Declarações dos Direitos das Mulheres, Declaração dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, além da legislação nacional. Os procedimentos de governança corporativa ou procedimentos de responsabilidade social, também às vezes são chamados dessa forma, são regras escritas, documentadas, que atenderão às diretrizes de normas de responsabilidade social ou de códigos de conduta e ética de responsabilidade social e ajudarão a organização a respeitar direitos básicos das pessoas e dos trabalhadores. Esses direitos básicos estão contidos nas 7 Convenções Internacionais do Trabalho. Os temas dessas convenções são os seguintes: a proibição de trabalho infantil, as condições que devem ser dadas aos jovens trabalhadores nos programas de primeiro emprego e estágio, a proibição de trabalho forçado, compulsório ou escravo, a necessidade de estabelecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, a liberdade de associação e direito
a negociação coletiva dos salários, a ausência total de discriminação por qualquer motivo, práticas disciplinares que respeitem os seres humanos, horário de trabalho, o respeito à carga horária estabelecida na legislação, a realização de horas extras por livre e espontânea vontade e a remuneração adequada das horas extras. Uma remuneração que, no mínimo, atenda o piso da categoria. Bom, além desses princípios básicos, no geral, as condições para o ser humano são estabelecidas de forma geral na Declaração dos Direitos Universais dos Seres Humanos, Declaração dos Direitos das Mulheres e Declaração dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Todo esse conjunto de documentos internacionais, de legislações internacionais, vão estabelecer as condições básicas para um bom ambiente de trabalho, desenvolvimento social e respeito humano. Assim, temos a seguinte lógica: requisitos de responsabilidade social estabelecidos nas normas e também nos códigos de conduta e ou ética. O desdobramento, a elaboração e a implementação e a prática corporativa que vão atender esses requisitos e também os princípios das legislações básicas do trabalho e dos direitos das pessoas, dos seres humanos. Isso tudo irá causar um bem-estar social para os seres humanos, não só no seu ambiente de trabalho, mas também em suas vidas pessoais. Antes de darmos sequência, é necessário ressaltar que uma organização pode causar vários tipos de modificações sociais adversas e benéficas. Os impactos sociais negativos ou positivos vão variar em função de alguns fatores: tipo de processo, tipo de produto, tamanho da organização, local ou cidade ou sociedade onde ela está instalada, seus stakeholders, ou seja, as partes interessadas, e como esta organização se relaciona com elas. De qualquer forma, vamos exemplificar mais alguns casos. Uma organização pode causar impactos sociais positivos, tais como gerar oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios, gerar oportunidade para o desenvolvimento de novas empresas, propiciar a seus funcionários programas de desenvolvimento e qualificação, o que pode causar a elevação do conhecimento técnico dos trabalhadores de uma sociedade. Enfim, os benefícios podem ser muitos e vários, mas também os impactos sociais negativos podem ser vários, como por exemplo, como uma grande organização se instala em uma pequena comunidade, ela pode gerar uma inflação generalizada, uma alta nos bens de consumo, porque terá uma grande massa salarial adquirindo bens para sobrevivência básica. Mas ela também pode causar subemprego e pode causar risco à comunidade vizinha e à sua circunvizinhança. Enfim, as organizações podem causar várias modificações sociais. Vamos agora conhecer mais duas definições bem simples. Tipos de ação social. Assistencialismo. Ações de ajuda humanitária necessárias à sociedade, mas que não incluem os indivíduos na forma de organização, reprodução social e econômica contemporânea. Ora, são doações, contribuições para entidades que cuidam de pessoas, como ONGs,
fundações. Alguns exemplos: Fundação Abrinq, Instituto IBASE, GRAAC e outras. Também podem ser dadas contribuições para creches, asilos, organizações hospitalares, enfim, qualquer tipo de organização que cuide de pessoas. Ou até mesmo uma organização pode cuidar diretamente de algumas pessoas, como adotar jovens de uma comunidade carente. Esse tipo de ação é importante e necessária, mas ela não capacita que os agentes sociais, que as pessoas possam viver por conta própria. Por isso, as ações de inclusão são ações mais importantes dentro de um programa de responsabilidade social corporativo. Vamos ver então o que são ações de inclusão. Ações sociais que auxiliam de alguma forma ou levam diretamente à inclusão de pessoas a participarem em algum grau na forma de organização, reprodução social e econômica contemporânea. Esse tipo de ação irá capacitar as pessoas a se inserirem na sociedade, tanto de forma cultural, social e, é claro, econômica, e, portanto, passarem a sobreviver com o seu próprio esforço. É aquele velho ditado popular: não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Um exemplo: uma organização pode criar uma escola técnica para capacitar a mão de obra local e absorver essa mão de obra qualificada em suas próprias atividades e processos. São exemplos simples de ações de inclusão: apoio à educação, possibilidade de carreira, programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Agora que já vimos os conceitos de responsabilidade social e ação social, vamos ver a relação da responsabilidade social com a sustentabilidade. Relação com a sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade de se reproduzir materialmente de forma a satisfazer as necessidades da sociedade atual, sem comprometer a capacidade de reprodução material que será necessária para satisfazer as necessidades das gerações futuras. Eu quero destacar no conceito de sustentabilidade a questão da preservação dos recursos naturais. O condicionante está relacionado a esta preservação. Condicionante: sem desenvolvimento social, não há como garantir a preservação do meio ambiente. A miséria leva à exploração irracional e predatória do meio ambiente. As pessoas, encurraladas pela miséria, podem tomar ações destrutivas ao meio ambiente, tais como queimadas, desmatamento e captura e venda da fauna silvestre local para amealhar algum dinheiro. Assim, é necessário que haja desenvolvimento social, desenvolvimento da pessoa humana como um todo, conhecimento, educação, conscientização, e que haja meios para que as pessoas possam viver sem depredar ou destruir o meio ambiente. Nota: o primeiro reconhecimento da relação existente entre responsabilidade social e meio ambiente foi feito na Rio 92. Se você quiser saber mais sobre sustentabilidade, assista ao primeiro vídeo da série O que é. Agora que conhecemos o conceito de responsabilidade social e de ação social, vamos entender a origem e evolução da responsabilidade social no mundo e conhecer os principais fatores motivadores. 1. Situações subhumanas de trabalho no mundo, ilegalidade e exploração. 2. Globalização. Transnacionais, multinacionais buscam contratos de fornecimento com baixo custo,
que são obtidos com empresas que não respeitam os direitos dos trabalhadores e legislação trabalhista local ou convenções da OIT. Concorrência entre fornecedores que desrespeitam leis para baixar custos. 3. Envolvimento de organizações transnacionais, multinacionais, com fornecedores que não respeitam os direitos e legislação trabalhista. 4. Busca de fornecedores instalados em países do terceiro mundo e com baixo índice de industrialização. Empresas instaladas em zonas de exportação com incentivos fiscais, ZEPs. Empresas instaladas em países onde há ausência de legislação trabalhista adequada e empresas instaladas em países onde os salários são baixos. Ora, esse tipo de situação não é nova. As empresas sempre buscaram comprar, adquirir seus insumos, suas matérias-primas, seus materiais, seus componentes, junto a fornecedores, sempre com foco no menor custo. Isso não é novidade. Também, condições subhumanas e desrespeito à legislação trabalhista não é novidade. Então, a grande pergunta é: por que, na década de 70, surgiram os programas de responsabilidade social? O que aconteceu? A pergunta feita no slide anterior será respondida agora. Fatores motivadores. Quinto fator: relação de marcas globais com crimes sociais. Essa relação aconteceu porque houve a ligação direta das atividades feitas pelas empresas fornecedoras com as empresas compradoras, as marcas globais. Esta relação se deu por alguns motivos. Primeiro, além da existência de contratos de fornecimento, em alguns casos, contratos de produção com exclusividade, onde o pequeno fabricante trabalhou por períodos exclusivamente produzindo produtos para as marcas globais, há também o fato de que esses produtos com marcas, logotipos pertencentes às empresas globais foram manipulados pelos trabalhadores das empresas contratadas. Quando a mídia constatou o que estava acontecendo, ou seja, constatou pessoas em situações subhumanas de emprego manipulando produtos de marcas globais, foi feita a relação, gerando escândalos. E do escândalo à perda de mercado é um passo, porque muitos clientes das marcas globais não querem comprar produtos que foram produzidos à custa de sacrifício de outros seres humanos. Do escândalo para a indenização é mais um passo, porque, obviamente, advogados trabalhistas, ONGs defensoras dos direitos humanos entraram em campo e impetraram processos jurídicos que custaram indenizações, resultando então em perda de venda, pagamento de processos, perda de mercado. Pronto. Dada a situação, as empresas globais começaram a reação. E a reação foi criar grupos de trabalho com várias empresas, empresas de auditoria, empresas de consultoria e universidades, para criar mecanismos que as protegessem de situações como essa, mecanismos que as ajudassem a lidar com esses novos fornecedores nessas situações, instalados em países onde há fragilidade social para os trabalhadores. Mas isso não parou por aí. Algumas empresas de marcas globais foram se instalar nesses países. O exemplo mais perfeito disso, atual, é a China, mas isso ocorreu na Coreia e em outros países do Oriente também. Ora, mas as empresas
transnacionais sempre migraram para países em desenvolvimento ou em processo de industrialização e lá montaram fábricas. Só que dessa vez era diferente. Essas empresas encerraram atividades fabris nos países de origem e montaram suas fábricas nesses países de destino. Ora, os produtos dessas empresas passaram a ser produzidos em situações comuns a esses países de origem. Países com legislação fraca, por questões políticas, culturais, sociais. Países com legislação forte, não implantadas em decorrência de corrupção, falta de estrutura ou recurso para controle ou fiscalização, ou influência econômica, dado ao tamanho dessas organizações. Então, as empresas foram usufruir da ausência de legislação e dos baixos salários, e passaram então a ser agentes da situação subhumana dessas pessoas. Mais um motivo para controlar essa situação e desvincular as suas marcas, os seus produtos, dos escândalos e crimes sociais. Isso reforçou o movimento para controlar essas situações. Então começaram a surgir aí os programas de responsabilidade social, que em alguns casos evoluíram para normas de sistemas de gestão de responsabilidade social. Surgiu então o movimento para a responsabilidade social no mundo. É claro que isso aqui foi explicado de forma resumida e isso durou pelo menos de 10 a 15 anos, se a gente contar com o surgimento do movimento em escala global. Por falar em escala global, vamos avaliar isso no próximo slide. Vamos entender a origem dos programas de responsabilidade social no mundo. Primeiro, um alerta. O estado do bem-estar social europeu, que hoje está em crise e decadência, não surgiu dentro do movimento para a responsabilidade social. Muito pelo contrário, ele surgiu como uma ferramenta política para barrar o avanço do comunismo que chegou até os países da Europa Oriental. Mas é claro que as empresas europeias se envolveram nos movimentos e programas de responsabilidade social. E esse envolvimento se deu da mesma maneira já explicada até agora. Estados Unidos, movimentos, direitos do consumidor e filantropia. Nos Estados Unidos há uma característica particular. As pessoas, os consumidores, não queriam consumir produtos que foram produzidos com materiais, componentes ou até produzidos inteiramente por trabalhadores que estavam sendo explorados e trabalhando em estado subhumano. Então, começaram a se manifestar e a boicotar esses produtos e a exigir das empresas fabricantes melhores condições para esses trabalhadores. Isso ocorreu por duas razões. A primeira é que muitos desses produtos foram fabricados a partir de componentes, de materiais produzidos pelas empresas que ganharam contratos através da exploração do trabalho humano. Mas há ainda um outro fenômeno importante nos Estados Unidos. Muitas empresas encerraram atividades nos Estados Unidos e se mudaram para outros países e foram fabricar lá os produtos que são então exportados e consumidos pelos americanos. Vamos dar alguns exemplos. Empresas automotivas foram para o México, empresas de brinquedo, empresas siderúrgicas, empresas de eletroeletrônicos e de informática foram para a China, para a Coreia. Então, hoje não há empresas siderúrgicas, fundições nos Estados Unidos. Hoje, praticamente não há empresas de brinquedo nos Estados Unidos. E até mesmo as empresas de alta tecnologia do Vale do Silício
foram instalar suas fábricas em países como China, Coreia. Ora, então os americanos não queriam consumir esses produtos feitos por empresas americanas, mas com mão de obra de outros países em estado de exploração. O resultado desse movimento nos Estados Unidos é o próprio SAI, Social Accountability International, e a norma SE 8000. No Brasil, o movimento empresarial, a responsabilidade social, chegou principalmente através da exigência de implantação da primeira edição da norma SE 8000 ou da exigência de implantação de práticas de códigos de conduta de grandes empresas multinacionais. Então, o movimento para a responsabilidade social no Brasil chegou trazido por empresas transnacionais. E isso ocorreu depois desse movimento ter surgido nos Estados Unidos e na Europa. É um pouco mais tardio. Vamos lembrar que o Brasil não é um país que se industrializou junto com a globalização. A industrialização no Brasil iniciou-se na década de 30 e se acelerou na década de 50, bem antes da globalização. Ok? Está dado o painel da responsabilidade social no mundo. Vamos prosseguir. Após a explicação da origem dos programas de responsabilidade social, vamos entender sua evolução através de uma avaliação rápida das linhas de ação e tendências. Primeiro, como já vimos, temos os problemas motivadores. Depois, tivemos o reconhecimento de responsabilidade por parte das organizações, que então se mobilizaram. Houve a mobilização de organizações, de empresas, e a formação de grupos de trabalho, que resultaram em linhas de ação. Podemos destacar 4 linhas: a elaboração e a adoção de códigos de conduta ou ética, e a implantação desses códigos de conduta e ética nas corporações que os criaram e também em fornecedores dessas corporações. A elaboração e implantação de normas de sistemas de gestão de responsabilidade social, como por exemplo a SE 8000, a NBR 16001 e a ISO 26000. O apoio para ONGs, fundações, autarquias e associações que realizam trabalhos para melhorar a situação de vida das pessoas, ações sociais, inclusivas e também assistencialismo. E por último, a adoção de técnicas de balanço social, onde as empresas avaliaram os impactos positivos e negativos e estabeleceram ações para mitigar os impactos negativos. Então, a partir daí, houve um envolvimento crescente e conscientização de empresas. Claro, quando falamos conscientização de empresas, estamos falando de conscientização de todas as pessoas que trabalham nas empresas, dos gestores, dos proprietários, dos acionistas e de pessoas de nível operacional. Chegando às ações que estão em curso hoje: ações de implantação de sistema, ações inclusivas, ações de assistencialismo. É claro, existem organizações que trabalham com mais de uma dessas 4 linhas de ações. Isso irá depender de suas diretrizes, de seus objetivos e também do seu tamanho. Mas, de forma geral, o quadro da responsabilidade social no mundo hoje está dentro dessas linhas explicadas nesse slide. Agora que já entendemos o conceito de responsabilidade social, de ação social,
e fizemos um overview sobre a origem e a evolução dos programas de responsabilidade social, vamos ver as normas mais conhecidas, as principais normas de responsabilidade social que estão presentes aqui no Brasil. Padrões internacionais e nacionais. Padrões internacionais. No Brasil, os dois padrões internacionais mais conhecidos e utilizados são a SA 8000, que hoje está na sua edição 2014. Ela estabelece requisitos para definição, documentação e implantação de um sistema de gestão de responsabilidade social, que pode ser auditado com fins de certificação. A ISO 26001-2010, que estabelece requisitos que são diretrizes para a definição, documentação e implantação de um sistema de gestão de responsabilidade social, porém sem possibilidade de certificação. É apenas uma diretriz para a empresa montar o seu sistema. E há também um padrão nacional, uma norma elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a NBR 16001-2012, está na sua segunda edição. Estabelece requisitos que são diretrizes para a definição, documentação e implantação de um sistema de gestão de responsabilidade social, com a possibilidade de ser auditado o sistema com fins de certificação no território nacional. É claro que existem outras normas de outros países, então existem normas europeias, normas australianas, mas as mais conhecidas aqui e mais utilizadas aqui no Brasil são essas. Vamos agora aos objetivos dessas normas. Agora que vimos três principais padrões internacionais e nacionais que são utilizados aqui no Brasil, vamos entender seus objetivos. Da SA 8000, 2014, a partir de uma análise de risco social, melhorar as condições de trabalho no que tange à segurança, previdência, remuneração e relações de emprego. Veja bem, no caso da SA 8000, a principal ação dentro do sistema é na própria organização que está implantando a norma. Então, o foco é melhorar as condições gerais dos trabalhadores que se ocupam, que estão ocupados, que estão empregados ou que de alguma forma trabalham em nome dessa organização. ISO 26001-2010 tem um foco mais amplo, mais ampliado. Então, controlar, minimizar e prevenir os impactos sociais negativos, bem como atender às expectativas e necessidades das partes interessadas. Como uma organização pode causar impactos sociais negativos internos às suas operações e também externos, e como aí também a entrada das expectativas das partes interessadas, isso inclui partes interessadas internas, como a força de trabalho, mas também envolve partes interessadas externas, como fornecedores, clientes, sindicatos, associações de bairro, circunvizinhança, etc. O foco de atuação dessa norma é mais amplo. Ela vai estabelecer ações para mitigar, minimizar os efeitos negativos dos impactos sociais negativos, sejam eles internos ou externos. NBR 16001-2012 é uma norma que foi desenvolvida utilizando como ponto de partida a ISO 26001-2010. Então, o objetivo resumido é o mesmo: controlar, minimizar e prevenir impactos sociais negativos, bem como atender às expectativas e necessidades das partes interessadas. Então, a empresa que trabalhar com essa norma vai tomar ações para mitigar os impactos sociais negativos internos, mas também vai tomar ações para mitigar impactos sociais negativos externos, que atingem seus stakeholders, suas partes interessadas, e também vai tomar ações para atender às expectativas destas principais partes interessadas, das partes interessadas mais relevantes. As três normas citadas nos dois últimos slides têm mecanismos para lidar com seus fornecedores. No caso específico da SA 8000, ela tem requisitos também específicos para seus fornecedores. Para os fornecedores
das organizações que estão implantando um sistema de gestão de responsabilidade social com base na ISO 8000, mesmo que seu objetivo seja focado em melhorar o ambiente de trabalho interno à organização que está implantando a norma ISO 8000. Para as outras duas normas, a ISO 26001 e a NBR 16001, o tratamento dado aos fornecedores vai ser definido em função dos impactos sociais negativos causados por esses fornecedores e também em função de suas necessidades e expectativas, já que os fornecedores também são partes interessadas. Ok? Então não é porque uma norma tem um objetivo mais amplo ou um objetivo mais focado em sua própria força de trabalho que não existirá o relacionamento com seus fornecedores. Esse relacionamento com os fornecedores sempre vai existir. Vamos agora entender códigos de conduta e práticas sociais. Códigos de conduta e ética são diretrizes para estabelecimento de procedimentos e práticas que têm como objetivos minimizar o risco social das organizações introduzidos através de relacionamento com fornecedores e outras partes interessadas. Esses códigos de conduta são parecidos com normas, só que normas estabelecidas pelas próprias organizações e tem lá diretrizes para práticas sociais internas e externas. Tem grande preocupação com o relacionamento com fornecedores e clientes, além de relacionamento com governos, órgãos da administração pública. O objetivo aí é eliminar o risco social que pode ser introduzido pelos próprios processos da organização e pelos relacionamentos com as partes interessadas. Práticas sociais, balanço social. Técnica inspirada em balanços contábeis, voltada para mitigar os impactos sociais negativos gerados pelas operações das organizações através da realização de ações sociais, impactos positivos que neutralizam os efeitos dos impactos negativos. O objetivo aí é, uma vez detectados quais são os impactos positivos causados pela operação da organização e seus stakeholders, e também, uma vez detectado os impactos negativos causados pela operação da organização e seus stakeholders, que a organização defina e implemente ações que resultarão em mais impactos positivos, de forma a minimizar, neutralizar os efeitos dos impactos sociais negativos. Prática social, apoio a ações sociais. Realizar ou propiciar, financiar ações de inclusão social. Tomar ações sociais inclusivas. Uma informação, stakeholder, é um termo em inglês e para nós a tradução é partes interessadas. Durante esta videoaula, por vezes eu utilizei o termo stakeholder, por vezes eu utilizei os termos partes interessadas. Dando sequência, pessoal, se você trabalha em uma organização, ou se você é gestor de uma organização, proprietário de uma organização e está vendo esta videoaula, é porque você se interessa pelo assunto responsabilidade social e quis saber um pouco mais sobre esse tema. Agora, se você pretende tomar alguma ação social ou estabelecer práticas sociais, qual caminho adotar? O que você deveria fazer? Então, o primeiro ponto aqui, e eu ressalto 3 pontos importantes, é o porquê. Depende do porquê a organização quer implantar um sistema de gestão de responsabilidade social ou ainda atuar com práticas sociais corporativas. Então, o primeiro ponto é por que fazer isso? 2. O segundo ponto, depende dos objetivos organizacionais. Se você tem um porquê, você tem objetivos a serem atingidos e que esses objetivos serão alcançados se você atuar com práticas sociais corporativas ou eles dependem também, dentre outras coisas, da atuação da empresa
com práticas sociais corporativas ou da implementação de um programa de responsabilidade social. E o terceiro e último ponto depende de seu planejamento estratégico. Qualquer que seja a sua ação social, se você pretende tomar uma ação social, se você pretende estabelecer um programa de responsabilidade social ou implementar um sistema de gestão de responsabilidade social, isso deve estar alinhado ao seu planejamento estratégico, ok? Isso é importante. Não deixe de definir o caminho considerando no mínimo esses 3 tópicos. Qualquer sistema de gestão ou qualquer prática social deve estar alinhada a essas questões para que tenha sucesso e para que atinja seus objetivos e satisfaça o porquê está sendo adotado esse caminho. Se você está assistindo a essa videoaula e pretende implantar ações sociais, um programa de responsabilidade social ou um sistema de gestão de responsabilidade social, você deve estar se perguntando quais dificuldades você irá enfrentar. Então, todos os sistemas têm dificuldades técnicas. Todos os sistemas de gestão e normas têm aspectos simples e complexos, assim como algumas técnicas de práticas sociais, como balanço social, a definição de aspectos e impactos sociais, também tem características simples e complexas. A avaliação de risco também tem características simples e complexas. Então, as soluções dependem de pontos-chave. Estão aqui nesse slide 6 pontos-chave que você deve considerar. Conhecimento e experiência do pessoal envolvido, tanto a equipe interna quanto consultores. Aí a experiência prática é muito importante. 2. Grau de atendimento prévio à legislação trabalhista e às normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Atender a legislação é um prévio requisito, já que existem requisitos normativos que solicitam que a empresa ou organização que está implementando um sistema de gestão atenda à legislação trabalhista local. Então, quanto mais você já atender da legislação trabalhista e de saúde e segurança do trabalho, melhor. Disponibilidade de recursos. Sempre haverá demanda de recursos para implementar programas de responsabilidade social ou sistemas de gestão de responsabilidade social. Objetivos da organização devem ser claros, senão eles se tornarão uma dificuldade. Um planejamento adequado para a implementação, que venha de um pessoal com conhecimento teórico e prático de responsabilidade social a respeito desse tema. E sexto, envolvimento da direção da organização, porque se a direção da organização não estiver convencida e não participar disso, efetivamente não ocorrerá nada. Ou, se ocorrer, ficará mal implementado, ficará capenga. Então, esses são aí 6 pontos de dificuldades técnicas importantes. É claro que podem existir outros, dependendo do seu tipo de organização, situação, etc. Mas aqui eu quis ressaltar 6 pontos importantes. É isso aí, pessoal. A videoaula sobre o que é responsabilidade social terminou. Mas, se você quer saber mais ou se necessita de serviços de treinamento sobre interpretação normativa, interpretação da SA 8000-2014, formação de auditores internos do Sistema de Gestão de Responsabilidade Social, não deixe de entrar em contato com a Employment Consultoria. Meu celular está aí, 996214517. Ou os e-mails edu.qualidade@uol.com.br ou ainda através do site www.employconsult.com.br. Não deixe de apoiar o canal da Employment Consultoria no YouTube e clicar nos likes. Se inscreva no canal. Um obrigado a todos e até mais.